Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do canal Empreender por Dentro das Marcas. Esse é o nosso encontro de toda terça-feira, 10h30 da noite e, claro, qualquer momento nas reprises do canal. Bom, gente, estou aqui na frente da Vinícola Góes. Essa aqui é uma das maiores vinícolas do Brasil. É com certeza a líder no segmento no estado de São Paulo. Aqui você vai conhecer um pouco sobre a produção do vinho, também sobre a conservação, distribuição e mais do que isso, tem um verdadeiro roteiro enogastronômico, porque aqui além de ser uma fábrica de vinhos, é também um espaço super bacana para curtir com a família, com os amigos em um final de semana. Tem restaurante, tem, enfim, wine bar, tem cantina, tem lago para, enfim, sentar, refletir, pensar na vida, super bacana. Então, tá interessado em conhecer um pouco mais dos bastidores dessa empresa? Então chega mais, o Por Dentro das Marcas de hoje já está no ar. Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Tudo Prazer jóia. em recebê-lo. Valeu. Bom, Cláudio, obrigado por receber a equipe do canal Empreender. E que bacana a gente poder estar aqui na Vinícola Góes. Eu que, o pessoal que acompanha sabe, sou da cidade de Campinas, trabalhei durante 7 anos na Band de Campinas, então vira e mexe estava aqui por São Roque, gravando reportagens, roteiro do vinho, então é sempre bom estar por aqui. E parabéns por esse empreendimento que cada vez que eu venho, que eu passo, eu vejo que não para de crescer, né? Obrigado pela visita, né, do seu programa Por Dentro Das Marcas. Por Dentro das Marcas. É interessante, para nós faz todo sentido. Podemos passar a nossa experiência para vocês, para esse programa muito interessante. E é um prazer recebê-los aqui. Estamos à disposição, sempre atendendo a todos. Agora, o que eu acho que eu queria passar bastante aqui nesse programa, e claro, né, perguntar para você, como que uma empresa familiar dura tanto tempo e cresce tanto, né? Porque muitos dos nossos telespectadores, empreendedores, têm empresas de família e, em alguns casos, muitas vezes, né, por ser família, acaba não levando tão a sério, não acaba separando o que é família, o que é empresa. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da experiência da Vinícola Góes, de tanto tempo no mercado e nessa vanguarda. Olha, é uma história longa, né? Não dá para se contar em um programa, né, apenas. Mas a gente tenta resumir esse filme aí num conjunto de falas, né? Na verdade, nasci dentro de uma empresa pequenininha, sou 4ª geração. Conheci meu bisavô quando eu era pequenininha, quando ele faleceu. E depois os meus avós, meus pais e tios, e eu sempre envolvido. Fui estudar fora no sentido fora de São Roque, né? Fiz o curso superior em Sorocaba, administração, ciências contábeis. Com 21 anos estava formado e já desde lá trabalhando aqui com eles. Eu fui percebendo que o mundo do vinho, ele esteve muito forte nos anos 40, 50 e 60 em São Roque. Então olhei esse histórico, juntei com o que tínhamos e com toda a, vamos dizer, a imagem que isso ainda refletia para a cidade e para o nosso negócio. E aí percebi aqui dentro que a gente já tinha umas noções de administração e entendendo que tinha que profissionalizar. E isso consegui passar para os meus pais e tios. E eles, dando crédito a mim, me deram toda a força para o crescimento. E assim foi. Depois vieram as outras gerações, os primos, né, da minha geração. Eu sou da 4ª geração mais velho. E assim a gente conseguiu ir acomodando, a gente conseguiu ir introduzindo cada profissional na sua área específica. Então esse é o primeiro recado que eu dou. O filho do sócio, ele não pode se colocar como um filho de sócio apenas, ele tem que se colocar como responsável por ser filho do sócio para que o negócio dê certo. E aí sim especializar. Porque se ele não for trabalhar aqui, ele vai trabalhar fora, ele vai para uma outra empresa ou para uma outra profissão e ele vai ter que se dedicar. E por que não se dedicar de forma igual aqui? Como se estivesse trabalhando fora. Então, seja disciplinado, respeite o seu salário em cima da sua capacidade, do seu desempenho, busque aprender, né? Essa é a parte dele. A parte da gente, acreditar, confiar e cobrar, né? Apesar de ser filho de um sócio, ele tem que ser cobrado e tem que funcionar. Então, essas coisas acabaram dando certo aqui
E em paralelo, somando a isso, a gente viu alguns outros exemplos que não foram bem. Então a gente não deve ver apenas os exemplos bons, a gente deve também avaliar aqueles exemplos não tão positivos. Isso acabou agregando nesse conceito todo do respeito a esse negócio. O vinho no Brasil não é um super negócio como outros negócios, mas, de novo, a galinha do vizinho é sempre a que bota o ovo mais bonito, né? Mas a gente tem que acreditar no que a gente pode também fazer e acreditar e confiar que isso também pode nos dar bons resultados. E sempre tem sido assim. Então, posso dizer com toda a confiança e com toda a certeza que uma empresa com a disciplina dos seus sócios, dos seus filhos de sócios, a sua ordem, o seu respeito, né, àquele seu momento, ao passo que deve ser dado, mas também acelerar e fazer dar frutos, são coisas boas que a gente pode trazer. Então, isso tudo hoje funciona. Nós estamos numa fase um pouquinho já mais avançada, nós temos membros da 5ª geração aqui. Há coisa de 10 anos nós fechamos a torneira, ou seja, não entrava familiar, né, daquela época até hoje, se não tivesse um crivo de conhecimento em cima de algum estudo e até um trabalho numa outra empresa para poder vir para cá, e em cima de uma demanda, através de uma necessidade. E hoje nós temos 2 já da 5ª geração, um na área técnica, industrial, é um enólogo, recém-formado, um jovem de 25 anos, e nós temos também uma menina, que eu posso dizer menina, porque é uma sobrinha com 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, na área comercial. Trabalharam fora, fizeram todo o seu aprendizado, tiveram, né, o seu aprendizado fora, e hoje estão aqui fazendo essa sucessão progressiva, de forma muito disciplinada, muito ordeira e muito gostosa, porque é bom a gente ver os parentes aqui trabalhando, dando resultado, assim como se fosse um executivo de fora que estivesse aqui. Cláudio, que bacana ouvir toda essa experiência, porque a gente cresce tanto, né, a ouvir, e aquela coisa, né, independente se é empresa familiar ou não, em todo ambiente de trabalho, sim, vai ter ciúme, vai ter vaidade, sim, e a gente tem que saber lidar com isso. Mas a gente lida com o quê? Com competências que a gente vai aprimorando, com capacidade, e aí a gente chega no nosso objetivo. Porque se a gente começa a trazer para o nosso ambiente corporativo, para a nossa empresa, os familiares, por serem familiares, até aí ok, mas o problema é quando essas pessoas não estão entendendo necessariamente o que fazem dentro da empresa. Vão inchando as nossas folhas de pagamento, não vão entregando aquilo que a empresa necessita, sim, em pouco tempo, a médio prazo, aquele que era para ser um sonho da família inteira, quebra a família inteira e pior ainda, separa todo mundo, vai cada um para um lado e nada dá certo. Responsabilidade é entender que os parentes podem vir e precisam vir, obviamente, porque isso tem a ver com a essência do negócio, sim, sim, mas cada um tem que vir com o seu objetivo de vida e buscar lá fora a experiência. Não é do tipo assim, ah não, eu duvido que você vai vir aqui e vai entregar aquilo que você está falando. Imagina, na realidade é pegar expertise em outras empresas, outros segmentos, oxigenar, isso faz crescer também. E aqui a gente está vendo a 4ª geração que está dando muitos frutos. Você falou em determinado momento aqui, me chamou a atenção. Ah, esse mercado não é tão explorado no Brasil assim, mas eu vejo como uma oportunidade, porque sim, é a forma que o teu mercado apresenta para você, enquanto empresa, desbravar mais ainda e mostrar para o brasileiro, enfim, para o potencial cliente, o quão importante é o teu negócio e como ele precisa consumir. Quer dizer, tem um mar de espaço para poder crescer. Né? Você está colocando uma situação bem interessante. Quando eu era mocinho, molecão, a gente entendia isso aqui como uma extensão de um agronegócio. Ah, uma adega de vinho, processa a uva, planta a uva, processa, faz o vinho e vende por ali. Não, o vinho no mundo, né, ele é uma das bebidas mais antigas da humanidade. Uhum. Né? Ele não perde a sua essência, ele não perde a sua moda, né? Ele sempre está em alta. E aqui no Brasil ele está chegando. Então, ele é uma coisa tão antiga no mundo, no Brasil ainda é novo, né? Porque o consumo do Brasil é muito pequeno. Se compararmos com a América do Norte, com a Europa, o consumo na Europa é 60 litros per capita, cada pessoa por ano, 60 litros. Na América do Sul, 20, 15, 20. No Brasil, apenas 2,5.
Isso porque aumentou depois da Covid, né? Então, é uma coisa nova, então tem muita oportunidade. Hoje tem muitas empresas no Brasil entrando, né? Muitas empresas novas no Brasil, no setor de vinho, aqui em São Paulo, no Sudeste, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, plantando uvas de excelente qualidade, num manejo diferenciado, que é aquele da dupla poda, né? Que é da segunda poda. Para quê? Para colher uma uva no inverno. Então, com isso, qualidade. E aí vem o consumidor que reconhece. Aquele que tomava um vinho de um rótulo lá do exterior, hoje ele está dando atenção ao vinho brasileiro. E aí vem o enoturismo, e aí vem toda essa economia que gira em torno do vinho. A do turismo, que envolve a hospedagem, a gastronomia, outros entretenimentos, e o produto em si, que é o vinho, que reúne as pessoas, que ainda aquela bebida, sim, alcoólica, mas é uma bebida nobre, que traz inclusive benefícios à saúde. Então, é isso, essa leitura do mundo do vinho é interessante. E aí volta, o vinho traz a família, traz a família que é empreendedora, aquela que tem que ter o respeito, que tem que ter amizade e disciplina. Então é por isso, tudo isso junto, mas sempre com respeito. Ai daquele que achar que ele é o que sabe tudo, ou ai daquele que achar que já está rico, ou ai daquele que só pensa no que entra e nunca no que deve ser, vamos dizer, pagar, né? O que custa, né? Só pensa na receita e não na despesa. E respeito pelos seus passos. Cada passo medido, cada passo sempre organizado, para que este nosso setor dê o retorno e dê o futuro mais tranquilo. E aí vem um monte de coisa, né? Que a gente é feliz, sim. Problemas tem, como você disse, todos os dias. Às vezes tem uma dor de barriga aqui, outra ali, mas a gente sempre se alinhando para caminharmos na mesma direção. É isso. Bom, gente, no programa de hoje a gente vai mostrar um pouquinho da produção, um pouquinho do Parreiral, a gente vai também falar sobre gastronomia, porque afinal de contas, tudo isso que ele falou está dentro aqui da Vinícola Góes. Afinal de contas, não é só vinho, é uma experiência, é memória afetiva e por aí vai. Bom, esse ambiente onde nós estamos é o primeiro espaço que o turista, né, enfim, aquela pessoa que vem a São Roque, na Vinícola Góes, conhece, que é a loja com produtos de vocês, e tem produtos de fora também. Nós temos aqui 98%, se não for 100% de produtos aqui da Vinícola Góes. Que legal! Tudo produzido por nós. Nós temos duas unidades, né? Três unidades, duas aqui em São Roque e uma no Rio Grande do Sul. Nós temos algumas marcas produzidas lá. Temos uma parceria com o Chile, uma vinícola chilena. Então, esses são alguns produtos que não efetivamente são produzidos aqui, mas fazem parte do nosso portfólio. Então, nós temos aqui, neste ambiente, todos esses produtos reunidos aqui, que podem ser oferecidos através da degustação, né, das visitas aqui, todo o conceito que manda o mundo do vinho. Legal, a gente vai dar um passeio aqui na loja, vai seguir o nosso caminho. Ai, nada de cabeça fechada, viu? Nada de conservadorismo. Vinhos de boutique, vinhos mais requintados, claro que tem aqui, mas também a gente é democrático. Fala a gente porque gosto daqui, me sinto em casa. Aqui você encontra de tudo do mundo do vinho, para todos os gostos, para todos os bolsos. Vem conhecer que tem você vai muita coisa aqui. Que eu tô falando. É isso aí. Bom, gente, vamos seguir aqui. O Cláudio continua com a gente. Esse bate-papo tá muito bacana. Bora! Que legal passear aqui, porque é uma verdadeira viagem no tempo. O Cláudio estava me explicando, gente, que essa visita à Vinícola Góes, os turistas também contemplam passar aqui por parte da produção. E a gente está vendo aqui, na realidade, alguns reservatórios de vinhos que foram construídos em alvenaria e que têm mais de 60 anos, é isso? Isso aqui sim, esse prédio aqui foi construído nos anos 60, pelo nosso avô. Foi um segundo prédio. Começou em 38 junto com o pai dele e com o irmão, e depois nos anos 60 eles se separaram, e não por briga, por nada, apenas por um entendimento de que a família estava muito grande. O meu avô tinha 8 filhos e o irmão dele tinha 7. E aí eles falaram, vamos nos separar. Aí passaram uma cerca aí no meio da propriedade. Meu tio-avô ficou com a primeira, com aquela construída em 38, e essa daqui foi o nosso avô. Então já na segunda geração, neste prédio aqui.
E esses tanques, a gente chama de tanques de alvenaria, né? Concretos armados, com revestimento para o acondicionamento dos vinhos. Então não era para envelhecimento, era assim para acondicionamento do vinho na safra até ser engarrafado. Que legal. Olha só, aqui a gente consegue ver a quantidade. 10 mil né? litros. 10 mil litros. A quantidade, a primeira safra do nosso avô, ela compreendeu 60 mil litros. Que legal. Uma safra anual, 60 mil litros. Então, é em tanques pequenininhos. Hoje nós temos, e aí nós vamos conhecer também, nós temos capacidade de envase de 60 mil litros por dia. Que legal. Então, hoje aumentou bastante a nossa produção. Inclusive, aumentou bastante, que hoje você é um dos maiores do Brasil, né? Hoje nós nos consideramos num porte médio, né? Não num porte grande, porém, hoje no estado de São Paulo, capital interior, nós somos marca líder, uma das líderes, né? Podemos dizer assim, nesse mercado tão concorrido que é o do vinho. Então, nós estamos presentes nos grandes supermercados, nos pequenos e nos médios também. Então, é uma boa presença da Góis nas gôndolas do estado e da capital paulista. Bom, de um lado a gente tem história, vamos até andar um pouquinho mais. Sim. E do outro lado nós temos a modernidade. Sim. Aqui é um ambiente onde você reserva os vinhos que foram produzidos, é parte da produção. Conta aí um pouco pra gente. Não, aqui é uma das partes. Aqui é uma parte mais antiga, onde nós preservamos o prédio e nós temos aqui grande produção dos vinhos de mesa. Tá. Mas nós também, em outras áreas da nossa empresa, nós temos a produção dos vinhos finos. Aqueles já que exigem maior tecnologia, controles, e, enfim, um processo um pouco já mais evoluído do que aqueles antigos, como esse caso aqui. Em média, depois da colheita, quanto tempo da uva até servir o vinho? O vinho, em média, ele no mínimo 6 a 8 meses. Então, um vinho de consumo rápido, geralmente aqueles advindos das uvas de mesa, uvas de origem americana, aquelas que você compra no mercado, aquelas uvas conhecidas, a Seibel, a Santa Isabel hoje em dia, a Niágara, né, que são os vinhos brancos. Esses são vinhos indicados para um consumo mais rápido. Mas temos aqueles outros vinhos das uvas de origem europeia, como a Cabernet, como a Merlot, Chardonnay. Esses são os vinhos já que demandam um tempo maior de vida, né, para o consumo. Aí nós temos aí vinhos que giram em torno de 1 ano até 10 anos, por exemplo. Tem vinhos que passam pela madeira, pela barrica de carvalho. Então é uma variação, inclusive até no prazo de validade, você vê todos os produtos aí com prazo de validade. Se você for ver um rótulo de vinho, o prazo de validade é indeterminado. Por conta disso, ele não tem um prazo determinado, porque deriva da produção, da variedade, da forma que você conduz o parreiral, da forma que você vinifica e acondiciona aquele produto. Vinhos de consumo rápido, vinhos para consumo jovem e para os vinhos de guarda, aqueles mais envelhecidos. Aliás, o vinho não envelhece na barrica, o vinho amadurece na barrica de carvalho, ele envelhece na garrafa. Isso explica as caves, né? Ou as adegas climatizadas, para as garrafas serem acondicionadas de forma horizontal. Aí sim ela tem uma durabilidade maior ainda. É isso. Bom, agora uma curiosidade que me veio à cabeça. A gente está falando, né, de uma produção, por exemplo, de um vinho de 6 meses. Como é que é a organização administrativa para você, enfim, manter a empresa ao mesmo tempo que sabe que seu produto vai levar 6 meses para, de fato, né, ser entregue para o consumidor? É um tempo em que muita coisa acontece, o mercado muda, a economia muda, e aí? Você fez uma excelente colocação, porque muitos produtos são produzidos e já vendidos. Então você faz uma escala de estoque, uma escala financeira, uma escala comercial também, para que você produza e já venda e já receba e já, né, na verdade, reinvista na produção. O vinho, aí a gente fala, ele não é industrializado, na verdade ele passa pela indústria, mas ele é um vinho elaborado. E a elaboração do vinho ela é um pouco mais complexa. Ele é uma evolução da agricultura, então ele é um produto bastante, posso dizer assim, o nome dele é o agroindustrial, né? É uma mistura da planta lá no parreiral,
que depois ele vira vinho, que demanda o seu tempo para ir para uma garrafa para depois ser vendido. Então esse espaço de tempo é bem maior. E você tem que andar com o giro, né? O giro do estoque. Nós, por exemplo, agora em janeiro de 2024, nós estamos produzindo safra de verão, nós estamos ainda vendendo, comercializando o vinho de safras anteriores. Não tem nenhuma garrafa indo para o mercado da safra 24. Né? Elas vão para o mercado daqui 4, 5, 6 meses no mínimo. Né? E depois aqui, ainda sem falar dos vinhos de longa duração, que aí você vai trabalhar lá na frente. Então você tem que andar com o giro de estoque, mas também produzindo, investindo, esperando o retorno lá na frente. Isso. Bom, gente, muito legal entender como é na prática uma fábrica de vinho, um produto tão artesanal, mas que ao mesmo tempo precisa ser industrial, porque a gente está falando de uma distribuição nível Brasil, que obviamente você sabe, né, o tamanho do Brasil é o tamanho de um continente, todo mundo merece tomar um vinho bom, e vinho é aquela coisa, né? Cada momento tem um rótulo diferente, o que é bom demais, dá pra gente poder explorar cada vez mais os sabores, né? Viajar nas histórias de cada uva, onde é que ela iniciou a produção, né? Processo produtivo daquele vinho, harmonização, momento, né? Agora é verão, tempo quente, o pessoal que vai pra piscina, de repente um rosé gelado ali. Exato. Bacana, né? São experiências cada vez mais interessantes. Agora a gente vai dar uma olhada como é que é o parreiral aqui da Vinícola Góes. Dá uma olhada aí de cima e daqui a pouquinho a gente conversa mais. Valeu! Bom, gente, eu tô aqui com o Fábio. Com o Fábio, ele é enólogo, é inclusive primo do Cláudio. A gente tá falando aqui de gerações, né? Você é da quarta geração? Quarta geração também. Legal. Bom, ele é enólogo e vai falar um pouquinho com a gente sobre as parreiras de uva, que é, na verdade, a matéria-prima mais nobre do vinho, né? A gente tá falando de vinho, fala de uva, invariavelmente, suco de uva integral também. Bom, vocês estão falando de parreiral, mas vocês estão no estacionamento? Sim, porque aqui na Vinícola Góes, os, clientes, né, os turistas, eles são recebidos para uma viagem enogastronômica, um passeio, né, para poder conhecer a história do vinho. E já no estacionamento eles recebem essa imersão com esse parreiral. E é parreiral de verdade, né? Isso mesmo, cara. Aqui temos um parreiral já para ter esse... Tá vindo para uma vinícola, tem que ver o vinhedo, né? E nós temos a fazenda aqui próximo da 3, 4 quilômetros daqui, 2 quilômetros. E ali sim tem um plantio em escala. E esse é um parreiral, a variedade é uma uva brasileira, que é a variedade Lorena. E ele vai para mais uns 25 dias, a gente faz a colheita desse vinhedo. E como você mesmo citou, toda a elaboração de um bom vinho e um bom suco de uva, hoje quem dita essa regra é a matéria-prima, é a uva. Então a uva é com uma boa qualidade, com uma boa sanidade, você tem um ótimo resultado. Aí de repente você pode estar pensando assim, nossa, mas é apenas um parreiral simbólico para colocar então já nesse clima. Não, é real, né? Inclusive ele estava mostrando, pode revelar aí pra gente, porque afinal de contas essas uvas aí já, os cachos já não deixam a gente mentir, né? Esses cachos eles já estão formados, o formato dessa uva, ela é menorzinha um pouco mesmo, porque normalmente toda uva de vinho, ela é pequena, né? E a uva que nós consumimos in natura, ela é maior, porque até pelo olhar ela já se torna até também mais bonita, né? Sim. Mas, então é mais para o consumo in natura mesmo, as maiores, e as menores são todas uva específica para vinho ou suco. Essa daqui, a gente coloca essa tela branca, que eu estou levantando ela até contra um dos nossos maiores predadores, tanto aqui, não só aqui no estacionamento, como no vinhedo, no campo também é colocado, que tem o predador também, que são as pombas. A pomba do mato, ela vem, bica o grãozinho da uva e quando sai o sol, seca e aí vai apodrecer todo o cacho. Então nós temos que se prevenir e coloca essas proteções também. Tá bonita, né?
Aham. Nada boba essa pomba aí, Ela né? sabe onde vem, isso aí. Mas brincadeiras à parte, bom, aqui a gente tem um parreiral que obviamente está aqui para chamar a atenção dos turistas. A gente acabou de entender que é uma parreira de verdade, mas estava falando que a fazenda de vocês fica a mais ou menos 2 quilômetros daqui. Isso. São quantos os tipos de uva produzidos? Toda a carga de produção de vinhos da Vinícola Góes são todas com vinhos com uvas de vocês? Vocês compram de repente uvas de outros produtores? Como é que funciona isso? Isso aí. Hoje na nossa linha boutique, a nossa linha de vinhos finos, elaborados aqui em São Roque, essas uvas são 95% são nossas próprias. Nós temos na fazenda hoje 34 hectares de uvas e dentro desses 34 hectares de uvas estamos falando aí em torno de, em escala de produção, já uns 10 a 12 variedades diferentes. Mas todo ano, Gustavo, a gente vem com uma variedade nova, porque a gente também tem, assim, pensa, não só fazer o mesmo como todo o mundo vinícola, né? Então, alguma variedade que se destacar diferente do que a gente encontra no mercado, você tem que fazer o teste. Daí que o teste também, claro, leva um pouco mais tempo. Para lançar um novo vinho de um teste, a gente pode chegar aí e passar por 7, 8 anos fazendo esse teste interno para depois lançar esse vinho. Então a gente vem buscando isso, cada ano traz 2, 3 variedades para fazer esse teste, além do que a gente já tem numa escala de produção. Nós temos também uma terceira unidade, que a segunda é junto com esses vinhedos, né? E a terceira é em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Então hoje a maior parte dos vinhos de mesa, o vinho mais tradicional, o vinho mais que encontra maior proporção no mercado hoje, a gente produz lá, traz ele a granel e ele é engarrafado aqui. Que legal. Você citou aí pra gente pesquisas, né? Agora, você tem um departamento de P&D, pesquisa e desenvolvimento, ou você fica de olho nos principais laboratórios de pesquisa para aprimoramento, né, de produção de uvas mesmo, ou um pouco dos dois? Você tem aqui uma equipe que trabalha com isso e ao mesmo tempo conta com pesquisas externas? É um pouco dos dois, como a gente fala. Chuta, defende, cabeceia e marca o gol, né? Mas é um pouco assim, a gente... No campo temos um agrônomo, então ele também fica atrás de novas pesquisas que são divulgadas e até o próprio conhecimento com outros produtores, né? Então isso a gente tem uma boa infiltração, a gente vai, troca ideia para estar trazendo coisas novas, mas sempre te digo, vai, conhece, vê um sistema novo que está acontecendo e traz para tentar implantar, porque variações de região, mesmo aqui dentro do estado, varia muito e são detalhes para daí ter uma boa produção. Agora, deixa eu te perguntar, não poderia ir embora sem falar um pouquinho sobre a tua história. A gente sabe que sua família vem da produção do vinho, né? Você praticamente nasceu aqui na Vinícola Góes, mas ao mesmo tempo foi buscar experiência, né? Foi se especializar. Mas o que veio antes dentro de você? Eu gosto do vinho e vou estudar e vou trabalhar com isso? Ou já que estou numa família que produz vinho, eu vou seguir esse caminho? É um pouco os dois juntos, porque quando eu era moleque, adolescente, a gente ficava jogando um futebol dentro da vinícola, os tiozinhos, e ficavam todos bravos. Mas aí desde o começo começava a trabalhar, ajudando na loja, né, com o turismo. Sempre o turismo esteve aqui presente em São Roque. E aí foi que surgiu um certo momento, falou, quer cursar enologia lá no sul? Daí eu fui para Bento Gonçalves, morei lá, me formei, aí voltei e assumi, hoje sou o enólogo responsável aqui pelos vinhos. E como que é para você, né, nascer dentro de uma fazenda de produção de vinhos, você estudar vinho e estar trabalhando numa empresa que é familiar, que tem tudo a ver com a tua história, com o que você gosta de fazer e que está chegando próximo dos 100 anos? Cara, é muito incentivador, porque a história dos tios e do pai era um estilo de vinho. Hoje a gente também tem esse estilo que é o vinho de mesa, mas porém fomos para o lado também dos vinhos boutique. E ali a gente faz a nossa história com essa inovação. Então, tudo na vinícola também, respeitando eles, mas teve o processo de avançar tecnologicamente para a gente também poder se manter no mercado, né? Então isso é bem legal porque nós acompanhamos a terceira geração, entrou a nossa geração e agora já vindo a quinta, tem um enólogo junto, primo,
já formado também, que é da quinta e está na equipe junto. E isso vai fazendo essas transições que fica bem emocionante para todos nós. Que legal, como o Cláudio mesmo falou, é família, tá todo mundo aqui, junto, com o mesmo objetivo, mas com muita responsabilidade e muita experiência. Porque é isso que vai fazer esse empreendimento de 1938 em breve completar 100 anos. Sim. Você tem filhos? Não. Bom, mas como ele falou, a quinta geração está chegando e na verdade ninguém é obrigado a vir trabalhar aqui, pelo contrário, todos estão com essa possibilidade em haver. Se quiser, é só buscar a especialização. Com certeza. E vai ter oportunidade, né? É só mostrar que veio. E essa fica a dica dessa edição para você que está aí do outro lado. Tem empresa na família? Cuide, profissionalize, dê oportunidade para todo mundo. Mas a contrapartida é mostrar que os familiares que querem fazer parte do negócio, que têm aptidão e que têm experiência, talento para continuar levantando a bandeira do negócio. Porque de repente trazer todo mundo, porque pura e simplesmente é da família, pode de repente significar o fim da empresa, e mais do que isso, quebrar todo mundo, que a gente não quer. Né? Isso aí. Mas é isso, então, belo passeio, e de maneira geral, vocês também aproveitam os parreirais para levar, né, os turistas e levar um pouquinho da história da família de vocês, né? Isso aí, são várias experiências que nós temos. Uma delas é o Tour dos Vinhedos, então existe um caminhãozinho, uma espécie de safari que vai até o vinhedo, legal. Gira pela fazenda, com um sommelier explicando, e aí faz um brinde no final lá na fazenda e retorna para a matriz. E tem piquenique no vinhedo, tem passeio de wine bike no vinhedo, então o turista vem com sua bike, vai pedalar lá até o vinhedo de volta, pedala seus 13 km aí, tudo meio que arregado ao vinho e ao suco. Isso é bacana porque na realidade você traz o turista uma vez e não é aquele turismo que a pessoa vem uma vez, tudo bem que ela vai lembrar pro resto da vida, isso é fato, mas de repente ela não pensa em voltar. Só que dessa forma você proporciona diversas experiências em torno do vinho, né? Isso é muito bom, né? Hoje pós-pandemia, né? Isso cresceu muito, essas experiências, como você falou, pode voltar várias vezes, que tem alguma experiência diferente, e também isso faz com que fidelize o consumidor, ele vendo a estrutura, vendo como elabora, vendo todo o trabalho que tem, porque a gente costuma dizer que você vê uma garrafa no supermercado ou empório, onde seja, você não imagina a história que tem por trás dela para o vinho estar ali dentro. Né? É isso, e você pode conhecer essa história, por exemplo, da Vinícola Góes, é só vir aqui conhecer tudo isso. Bom, gente, aproveite as oportunidades do seu setor para você também achar formas de crescer. A gente entrou numa pandemia em que as viagens, né, estavam canceladas. Quando começou a reabrir as viagens de um dia, o turismo bate-volta, os destinos aqui no Brasil próximos da gente foram os primeiros a serem escolhidos. E ele mesmo falou, nesse pós-pandemia já teve um boom, já foi o primeiro passo para conseguir se reerguer e criar novas oportunidades dentro do próprio negócio. Agora, né, depois de 3 anos de pandemia, 4 quase aí, né? Quase. Que, por exemplo, os voos e o público dentro dos aeroportos conseguiu se equiparar ao período antes da pandemia. Então, olha só o gap de 4 anos que eles souberam aproveitar e que, de repente, você pode também, em uma situação parecida, conseguir desenvolver e aprimorar ainda mais seu produto, seu serviço. São essas dicas que a gente gosta de passar por aqui e conta com a experiência de bons entrevistados. Parabéns, viu? Valeu. Valeu. Mas olha, gente, com ele não acabou não, viu? Porque além de você conhecer um pouquinho sobre os parreirais aqui da Vinícola Góes, que inclusive vocês aproveitaram aí com imagens aéreas que a nossa equipe fez, vamos então agora, dentro de um ambiente propício para se abrir uma garrafa, e a gente vai entender um pouquinho de como que é a etiqueta do vinho, né? Tem lá todo o ritual na hora de provar um vinho. Você vai entender melhor na sequência, você não perde por esperar. Continua com a gente. Bom, gente, nesse momento estamos na cave, ou um lugar que muitas pessoas chamam de adega, ou como os italianos preferem, cantina. Conta aí, esse é um espaço mais intimista, quer dizer, bem propício do tipo, abra uma garrafa e consuma. É isso mesmo, é aqui onde deixamos também os vinhos descansarem, né? Na própria garrafa, que ele vai ser vendido depois, e como você falou, é um espaço que pede para servir um vinho na taça e degustar, né? Aqui nós temos barricas de carvalho, é isso? Isso. Então tem vinhos que
como esse branco que nós até vamos degustar daqui a pouco, ele é um branco que não tem passagem por madeira, existe branco que tem a passagem por carvalho francês, esse nosso. E os tintos, principalmente nós temos um tinto que é o nosso ícone, 100% da variedade Cabernet Franc. Ele passa 12 meses numa barrica de carvalho francesa, primeiro uso, e aí tira o vinho de dentro das barricas, mais 12 meses na garrafa e depois ele é liberado para o consumidor. Que legal! Obviamente que aqui é um espaço para demonstração, onde os turistas são convidados a conhecer uma cave, né, entender sobre as barricas, mas obviamente que aqui no tato da produção, né, que está sendo envelhecida, ou melhor, que está sendo... Na barrica amadurece Isso. E na garrafa envelhece. É isso. E quando a gente fala de envelhecimento de vinho, a gente começa a entender o porquê que as garrafas ficam na horizontal. Acho que vocês já viram isso, né? Em muitas adegas, caves, os vinhos ficam deitadinhos, mas não é porque eles estão dormindo, não. Tem uma explicação que tem a ver com a entrada de ar na garrafa, né? Isso, que é uma explicação em cima do fechamento dela, né? Que é a cortiça, a rolha, né? A rolha ela é extraída de uma casca da árvore, e então é uma rolha natural. E com o tempo, se essa garrafa ficar em pé, ao longo dos anos, não são meses, nem coisa de um ano, essa cortiça ela tende a secar, né? E aí vai permitir a entrada do oxigênio. E o oxigênio é inimigo número 1 do vinho. Ao passando um pouco mais de tempo, permitindo a entrada do oxigênio, esse vinho vai azedar, ficar com aquele gosto de vinagre, e você perde a qualidade do vinho. Deixando ela deitada, ela vai ficar sempre molhada com o próprio vinho, e aí você já não tem mais esse problema da rolha ressecar, né? Então fica, por isso que é a função de deitar a garrafa. Bom, se a gente está aqui de dentro da cave, e como o próprio Fábio citou aqui pra gente, ele já separou um vinho branco e ao mesmo tempo temos também um suco de uva integral, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa bebida, ou seja, sobre o que está dentro da garrafa. Então o que a gente pode dizer sobre esse vinho branco? Um vinho que é produzido aqui, mas especificamente São Roque ou Rio Grande do Sul? São Roque. Toda 100% dessa produção, desde o cultivo da uva até o vinho chegar na garrafa, elaborado aqui em São Roque, e é um vinho fino, um vinho de boutique que nós chamamos, e o nome dessa variedade da uva é Sauvignon Blanc. Então é um vinho que vai ter, a hora que a gente começar a degustar, uma característica aromática bem intensa, bem presente, e a boca tem uma boa presença de acidez. Aí eu vou te explicando passo a passo. Antes da gente começar a servir, há uma diferença entre o cultivo de uva verde e também o processo de produção do vinho? Ele é mais rápido, mais demorado? Sim, é mais rápido. Normalmente esses brancos, todos os vinhos brancos, eles fermentam sem o contato da casca, mesmo a casca sendo verde, branca ou verde, como nós chamamos, né? Então, na hora que vai para o processo, que faz a colheita da uva, a uva chega para a vinícola. A entrada da uva para a vinícola, ela já passa por uma máquina que tira os cachinhos não fazem parte do processo. Ele dá se ele for no processo junto, no resultado final do vinho, o cachinho vai dar uma sensação de amargor do vinho e também uma mesma sensação de estar comendo uma banana verde, aquela liga que dá na boca, sabe? Então a tecnologia vem, hoje a gente temos equipamento para fazer essa separação. Então você separa os grãozinhos, a baga com os cachinhos. E essa uva já daí só os grãozinhos, ela vai direto para uma prensa pneumática, onde que separa o líquido da casca. E aí você só extrai o suco. Aí extraiu o suco, a gente coloca num tanque de aço inox, baixa essa temperatura já para fazer uma limpeza desse suco. Então tudo que tiver por parte sólida ali vai decantar para o fundo do tanque. Faz uma trasfega, tira o suco para um registro mais alto que o de baixo. E aí essa parte sólida fica ali no tanque, que daí não é utilizada. E você inicia a fermentação somente do suco já limpinho, controlando a temperatura. O tempo de fermentação 15 a 20 dias, tanto para vinho branco, tinto e rosé. Voltando para o tinto, as uvas vermelhas, tintas, a fermentação ocorre em contato com a casca, durante 7 a 10 ou até 15 dias. Depende aí do enólogo, da escolha do vinho. Por que o contato com a casca? Para ter a coloração vermelha. Porque toda a coloração vermelha do vinho tinto é extraída da casca da uva. O pigmento encontra-se na casca. Então, por isso que faz a fermentação junto em contato com a casca. Que legal. O rosé, como na maioria das vezes é feito, são contatos de hora do suco com a casca tinta. Horas, não são
Nem um dia chega seco, senão ele já vai ficar na coloração tinta. Que legal. Agora vamos provar? Vamos lá. Bom, esse vinho específico... É um vinho fino, branco, seco, da variedade Sauvignon Blanc. Ele tem 12% de álcool, safra 2022, colheita de inverno. Ok? Boa, vamos lá. E ao mesmo tempo a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre a etiqueta do vinho, porque eu acho que você já deve ter ido num restaurante, né, ou de repente na casa de amigos, alguém abre uma garrafa e aí coloca um tantinho para você, enfim, girar a taça, sentir o aroma e provar. É para você ver se o vinho está consumível, é isso? É isso aí. Na maioria das vezes, como você falou em restaurante, é muito prático, é feito isso, né? E é isso. Para nós que conhecemos, já inicia desde de uma coloração. A coloração, existem diversas variações de cores, né? Quando você, falando de branco, que é esse caso aqui, hoje ele é um branco bem clarinho, até com tons esverdeados, que nós chamamos, mas existe o branco, o amarelo palha, e até chegando para uma coloração âmbar. Se é um vinho como esse, se fosse uma coloração âmbar, ele já tinha perdido as propriedades dele. Mas existe o vinho também de coloração âmbar, que é um vinho que passa por madeira, normalmente é um vinho fortificado, tipo um vinho do Porto, uma espécie desse estilo. Mas aí a gente tem essa percepção. E quando a gente gira a taça para sentir os aromas, o principal defeito do aroma é o aroma do vinagre, o acético, que nós chamamos. Se você degustou, sentiu o vinagre, você já para por aí, não precisa nem seguir com a degustação. Então daí houve um problema com o vinho na garrafa. E também, é um pouco mais difícil, mas existe também, que é um aroma que o vinho vai ter que teve um problema com a rolha. Normalmente a rolha ou foi mal armazenada antes de ir para a garrafa, aí existe uma espécie de um mofo da rolha que passa esse aroma para o vinho também. Mas é com o tempo que vai pegando esses aromas para ver se que daí caracteriza como defeito também. Ou seja, quando você vai então degustar, coloca-se um pouquinho, isso, gira faz o a vinho, e aí por isso que o garçom que está servindo pergunta, posso servir? É isso aí. Porque aí você aprovou. Se ele aprovou, e também, claro, às vezes você tem que cuidar muito, que também você não pode reprovar qualquer vinho, porque normalmente o cara que está te dando, ele também tem um pouco de conhecimento. E às vezes você colocou vinho, fez a prova, colocou na boca, ingeriu, e não gostou do vinho por ser seu gosto particular, pessoal, mas se você falar, eu reprovei, mas você tem que dizer para ele o porquê reprovou, né? Não é por gosto pessoal, é por defeito que o vinho tem que ter. Né? É isso. Então, e aí o aroma é para sentir o jeito de pegar na taça, pelo que eu estava vendo antes, você estava assim. Isso, temos duas maneiras. Essa, uma pela base ou pela haste da taça. Nós nunca vamos pegar no corpo, porque sempre o vinho a ser servido ele tem a temperatura ideal e essa temperatura sempre é menor que o nosso calor humano. Então nunca vamos pegar aqui, que senão vão aquecer a temperatura. E também, se a mão estiver suja, vai deixar as impressões na parede da taça que atrapalha o exame, o primeiro que é o visual. Né? Vinho branco sempre gelado? Gelado, isso aí. A maioria das vezes de 8 a 10 graus. Aromas. Giramos o vinho, essa é uma taça própria para degustação, ela concentra os aromas no meio e empurra para vir para o nosso nariz. E o exame olfativo eu costumo dizer que é um dos mais difíceis entre os três, porque é muito pessoal. Então nós temos que resgatar a memória olfativa de algo que a gente já conhece fora e trazer para dentro desse vinho que você está degustando. Giramos, leva para o nariz mesmo. E aqui tenta associar com algum aroma que você já conhece fora. Fora do mundo vinho, fora do mundo uva. Entendeu? Então, eu estou tentando. Mas não que é adicionado esses aromas, que é proveniente pós-fermentativo, né, da fermentação. Posso te falar alguns aromas, eu tenho certeza que você vai encontrar. Então, peraí, deixa eu tentar aqui arriscar. Então, eu acho que pode ser meio até tosco o que eu vou dizer, mas me lembrou um chiclete da infância. Mas conta aí. Tá, pode ser. Aroma a gente nunca pode discutir, você só discute se for defeito. Porque você também pode vir de uma região que eu sou diferente de uma outra região e cada um vai ter uma memória olfativa. Eu posso dizer para você que cheiro de uva tem. Me lembro assim, de ir ao mercado, pegar a uva para escolher e aquele aroma forte de uva, isso eu sei que tem. Mas também. O que você consegue sentir aí de diferente? Saindo então da memória da uva, o meu olfativo, vem um toque de erva, arruda e também maracujá amarelo. Verdade.
Bem marcante o maracujá. Agora que você falou, olha só que legal, hein? E aí, todos esses aromas que você vai encontrando, que é claro, é treinamento também, né? Aí é qualidade para o vinho que você está degustando. Bom, então, saúde. Viva! Saindo dos alcoólicos, vinho integral, né? De uva, aliás, suco de uva integral, também há um cuidado na produção, né? Sim. Então, tudo isso que a gente comentou sobre o vinho, o suco não faz. Então, processou, chegou a uva para a vinícola, vai para o processo, e aí, ao invés de ir para um tanque, para o inox, que ia dar início à fermentação, o suco não, ele vai para um equipamento que já vai aquecer a temperatura do suco, vai a 80 graus por segundos, e aí você não consegue, ele não tem a ação dos micro-organismos para fazer a fermentação. O suco, então, ele não é fermentado, é 0% de álcool, no nosso caso, sem adição de açúcar e sem adição de conservante. Quer dizer, do suor da própria fruta. Da própria fruta. E, ao mesmo tempo, tem alguma etiqueta ou algo que você sugere para aprimorar a experiência com o suco de uva? Sim, muito. No mercado hoje, existe uma categoria gigante de suco. Todo suco que você pegar e no rótulo estiver escrito suco de uva tinto ou branco integral, ele é o único suco 100% considerado uva. É isso, mas o nosso passeio não acabou. Na sequência, a gente vai dar um giro aqui na parte externa da loja da Vinícola Góes para você entender um pouco das atrações turísticas que tem por aqui e, de repente, trazer a família para conhecer e conversar com quem entende desse tipo de negócio, tirar dúvidas e levar mais perto aí para o teu negócio essas dicas, essas orientações que são importantíssimas, brilhantes e que pode fazer o diferencial por aí. Até já! Bom, Cláudio, que bacana, né? A gente está aqui no espaço de convívio super legal, que é a Praça São Tropez. Tem borboletas, um jardim incrível, uma piscina natural de peixes ornamentais. Tô vendo aqui uma cantina, né? Um barzinho, tem café, loja de souvenirs, né? Um café. Os empórios. Aqui atrás da gente também um wine bar, super bacana. Conta mais pra gente dessa experiência. Quem vem aqui não pode deixar de passear também, né? A Góes começou com um atendimento simples aí há mais de 50 anos e hoje a gente foi crescendo e virou um parque, né? Hoje é o Parque Vinícola Góes. São 19 atrações aqui. Temos 2 cafés, nós temos 3 restaurantes, temos esse grande lago aqui, que é uma praça muito bonita, é o Lounge São Tropez, que tem esses peixes ornamentais. Temos o wine bar, temos lojinhas de souvenirs, de produtos aqui da região. Enfim, tem uma série de coisas, além das experiências, né, que são as degustações, piquenique nós temos aqui também, nós temos condições de wine bike, que são os passeios de bike nas parreirais, nós temos as corridas, né, que são as corridas nos parreirais também, enfim, uma série de entretenimentos condizentes e que combinam com o mundo do vinho. Então é muito interessante, uma grande praça, um grande espaço, esse ambiente bastante gostoso, confortável e propício para umas taças de vinho, né? É isso, e você que está aí do outro lado sabe que por dentro das marcas a gente fala de empreendedorismo, mas cada edição é uma edição diferente. Nesse caso aqui a gente também está mostrando um roteiro enogastronômico. E se você não ingere bebida alcoólica por algum motivo, não tem problema, porque você viu a gama de opções para se fazer aqui. E tem vinho para quem gosta e tem suco de uva integral, que é maravilhoso. Aliás, a gente está acostumado principalmente com suco de uva tinto, mas o suco de uva verde também é uma experiência incrível e vale a pena você experimentar se ainda não fez isso, né? É isso, na verdade, explicando um pouquinho mais já, até por conta do programa, né, que é um programa de empreendedorismo, um programa econômico, de economia, na verdade é isso. A gente tem a empresa, sabe do segmento, sabe de onde a gente pode chegar e deve chegar, e também fazer a propaganda, fazer tudo isso
é para a gente incorporar a marca Góis. Então é o poder das marcas, né? O por dentro das marcas, né? Que tudo que envolve a empresa Góis, o segmento do vinho, passa aqui pelo enoturismo. Isso faz parte para promover o nosso rótulo lá numa gôndola de supermercado, ou num cardápio, numa mesa de restaurante. É isso, né? De repente você vai atrás do seu cliente, surpreende ele onde ele nem imagina. De repente o ciclista que nem imagina que vai descobrir uma garrafa de vinho que vai fazer parte do dia a dia dele. E De assim repente, né? O pessoal que gosta de atletismo, de corrida, vai se deparar ali com uma garrafa de vinho. E por aí vai. De repente você está navegando na internet, procurando o que fazer com as crianças nas férias. De repente descobre um passeio que vai levar a uma vinícola. Experiências que você pode levar para o teu empreendimento, que pode dar certo, e aí depois você entra em contato com a gente para falar se foi legal, se valeu a pena, se serviu para você, se deu certo, combinado? Eu quero que você deixe uma mensagem para a gente, viu, Cláudio? Para quem está acompanhando aqui o canal Empreender e de repente se depara com uma notícia nada animadora, que o negócio não está indo certo por algum motivo, ele está ruindo, né? O que fazer? Como que esse empreendedor, que sempre foi o cara que colocou a equipe para frente, que sempre garantiu empregos, que sempre garantiu comida na mesa de diversas famílias, essa responsabilidade com indivíduos que dedicaram uma vida para o teu negócio, para a realização do teu sonho, e de repente, por algum motivo, esse sonho parece ruir. O que você falaria para essa pessoa? Poxa, o que eu falaria para essa pessoa, para ela nunca desanimar. Não tem jeito. A gente animado já não é fácil, né? Porque a gente tem enfrentamento todos os dias. Mas sempre pensar positivo, sempre pensar que se não deu certo hoje, amanhã a gente vai buscar uma noite de sono bom, amanhã você já amanhece com o espírito já mais rejuvenescido, revitalizado, pensando em coisas boas, não pensa em coisa ruim, que a energia ruim ela também atrapalha, sempre pensando que alguma coisa você tem para pensar, para desenvolver e para reanimar. Então é isso, buscando sempre crescimento, buscando sempre novos meios, conhecer gente, conhecer outras experiências, trazer sempre para você algum conhecimento. A roda já foi inventada, mas ela sempre dá para dar uma moldada nela, puxar uma turbina, né, colocar uma borrachinha lá na roda, deixar ela mais macia e arredondar ali a engrenagem. Então sempre dá para fazer alguma coisa nova. Acreditar nisso sempre, né? Tem muita coisa boa para acontecer. É isso. É isso. E lembre-se sempre, quando a gente vê um empresário de sucesso, alguém que dá certo, a gente nunca pensa que essa pessoa teve dias ruins e momentos de queda. E grava uma coisa na sua cabeça. O tempo que você vai ficar no chão depois de uma queda é só você que pode determinar. Exatamente. Se você cai no chão, o que é natural, e aprende o porquê que você caiu e ajuda isso para te apoiar, levantar e seguir, faz o quanto antes, senão você vai ficar muito tempo lá caído e às vezes pode perder a sua vida vivendo em função disso. Levanta, vai para cima, corre atrás, meu. É isso aí. A vida nada pior do que uma saúde ruim. Então, tendo saúde, tendo essa força, todos os dias levantar cedo e correr atrás, trabalhar muito para que as coisas deem certo, de verdade. É isso, nada é para sempre. Você faz a sua vida do jeito que você quer, bacana, só depende da maneira como você enxerga. Então, começa agora. Cláudio, obrigado. É isso aí. Parabéns para todos da Vinícola Gustavo. Góis. A gente se sente bem, uma energia muito legal, afinal de contas é isso. É família que trabalha unida, permanece unida, dá frutos e já está na 4ª geração, 5ª chegando aí. E vamos tomar vinho. É isso. Bora lá, gente. Um grande abraço a todos vocês. A gente se encontra toda terça-feira, 10h30 da noite, aqui no Por Dentro das Marcas, do canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.